Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Hoje eu queria refletir sobre uma frase que a gente ouve muito nos dias de hoje. Ela diz que informação não é conhecimento. Nós repetimos no cotidiano moderno, contemporâneo, pós-contemporâneo, seja lá o que for, nós costumamos reproduzir frases e comentários e ideias com as quais nós nos identificamos e nem sempre paramos para pensar o porquê concordarmos com aquilo. Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica sobre jargões que eu sempre utilizo em sala de aula brincando com alunos de diversos tipos de áreas e de idades sobre o fato de que a gente reproduz frases e reproduz ideias de modo descontextualizado. Às vezes você quer enfatizar que você sabe alguma coisa, então você constrói um vocabulário mínimo para provar às pessoas que você sabe sobre isso. Geralmente é o mesmo tipo de frase, o mesmo tipo de fala, são falas cortadas. Elas não têm nenhum tipo de profundidade. Isso é oriundo de um tipo de repertório construído através de informações. E informações não são bases para conhecimentos. Na antiguidade grega já se falava que mimesis, que deu origem à estética, deu origem a determinadas reflexões sobre arte, sobre uma série de coisas, era a imitação da vida, a imitação da natureza, a imitação do belo. Então o ser humano ele não vive só para produzir determinadas coisas ou apenas para reproduzir determinadas circunstâncias. Ele precisa compreender e a partir daí sim assumir como uma verdade sua ou não. Nesse sentido, quando a gente diz que informação e conhecimento são coisas diferentes, é principalmente porque a informação ela não constrói alicerces, ela não constrói uma estrutura. Informação ela não produz uma raiz, ela não produz nada que seja além da superfície. Nos dias de hoje, nós vivemos numa sociedade em que aparentemente é a idade da superfície. A gente vive bem a superfície, no sentido de que nós precisamos fazer tudo bastante rápido para que tenhamos resultados imediatos e possamos apresentar ao público. Nesse sentido, você muitas vezes gasta com aquilo que você não quer, você constrói coisas na sua vida que você não quer, você ocupa a sua coisa com milhares de atividades, você se torna ativista no mau sentido, em qualquer área da vida, porque você precisa sempre apresentar coisas novas. Isso tem muito a ver com a ideia de que a informação é uma coisa extremamente imediatista. E nessa idade da superfície nós temos muita informação de boa e de má qualidade. Só que o aprendizado, o conhecimento, ele não se constrói pelo ato de informar ou informar-se. Ele precisa de uma estrutura. A partir daí, a gente percebe que o ser humano aprende a partir de contextos. Eu utilizo muito isso nas minhas aulas. Educação literária é conhecimento construído através do contexto. E aí nós percebemos que nós estamos mergulhados não só em contextos literários clássicos, mas também relacionados à matemática, história, geografia, ciências, a religião, a sociedade, a etiqueta, a saúde, de sistemas planetários a questões linguísticas. Tudo isso contextualiza uma sociedade, contextualiza um modo de ser e de viver que vai se transformando ao longo dos tempos. Só que nós vivemos num tempo de muita pressa para apresentarmos resultados. Eu estou lendo Castelo Interior, que é o terceiro livro de Teresa d'Ávila. Para os católicos, Santa Teresa d'Ávila. Ela é padroeira, patrona dos meus estudos intelectuais. E é um livro que não tem tantas páginas assim, tem cerca de 300 páginas, não é nenhum calhamaço. Mas eu não tenho pressa, por mais que ele seja interessante, eu quero passar pelo processo
contextualizar com tudo aquilo que eu já tive de conhecimento, com tudo aquilo que eu tenho, associar os estudos que eu continuo realizando em termos universitários, em termos profissionais, em termos pessoais. Então, é um livro para um processo. Muitas vezes o caminho é mais importante do que a chegada, porque é o caminho que nos transforma. E a literatura, nesse caso, ela tem um papel fundamental, porque a literatura é capaz de nos metamorfosear, não no intuito de que chegamos ao final do caminho, nos tornamos leitores. Chegamos ao final do caminho e nos tornamos pessoas com conhecimento literário, mas no sentido de que caminhamos, nos desenvolvemos, nos metamorfoseamos a partir do momento que nós vamos aprendendo dentro de contextos. Nesse sentido, a informação não é conhecimento, porque ela é algo recortado. Ela é retirada do seu contexto maior e não constrói nada, ela não constrói a montanha do conhecimento. Ela constrói algo muito raso, muito na superfície, como aquela ideia de que muitas vezes nós apenas molhamos os dedinhos dos pés na água do mar, mas não avançamos para águas mais profundas. Por isso que a literatura, a leitura de diversos tipos de livros, a boa literatura, os clássicos, os livros de ficção, de não ficção, eles ajudam a construir um contexto. Então, se eu estou lendo o terceiro livro de Teresa d'Ávila, e os outros dois eu li, o primeiro acho que eu li uns 4 anos atrás, 2 anos depois eu li o outro, e agora eu cheguei nesse, é porque estou construindo um contexto, uma base, um alicerce. Então, nesse sentido, não basta nós vivermos numa sociedade em que basta apertar o dedinho em algum tipo de eletrônica, nós temos a informação, porque o cérebro humano não é capaz de construir nada com informação isolada. Justamente por isso usa a metodologia de educação literária, essa divisão, essa separação que os filósofos clássicos não tinham e que ao longo do tempo, o racionalismo, o empirismo, eles começaram a dividir as ciências, mostram muitas vezes que nós perdemos o contexto. E aí nós praticamos o anacronismo, nós praticamos uma dissociação de ideias, nós não compreendemos mais claramente qual é a mensagem do autor, nós nos tornamos pessoas que não são capazes de pensar além. E quando nós não somos pessoas capazes de pensar além, nós permanecemos na superfície. Então, às vezes recebemos uma informação, mas não transformamos em conhecimento. Nem um conhecimento permanente que fica no cérebro, na área permanente do cérebro, na memória, nem um conhecimento que nós podemos acessar em algum momento e conectar com outros. A boa literatura, o hábito de ler, não só faz sinapses mais profundas, mas nos leva a transformar, às vezes, pontos soltos, às vezes pontos cegos, em um caminho mais linear, um processo mais linear, em que as coisas se conectam. Então, sim, a boa literatura, o hábito de ler, o processo, o caminho, ele é muito mais importante às vezes do que a chegada, porque a chegada é o ponto em que nós estamos concluindo e durante a vida nós vamos prosseguindo. Terminamos uma reta e seguimos por outra, terminamos um gênero e entramos em outro gênero literário, concluímos o trabalho numa profissão e nos apaixonamos por outra profissão, moramos em um lugar e decidimos ir em busca de outro. Essas transformações que a maturidade intelectual associada à maturidade emocional nos traz, não significa ficarmos pulando de galho em galho, ficarmos pulando de coisa em coisa e simplesmente mudarmos de atividade a toda hora. É sim construir um processo durante algum tempo, estabelecermos uma base mais sólida, mergulharmos mais profundamente, pegarmos aquele recorte de informação e aprofundarmos. Lembrando que o homem de mil instrumentos não toca nenhum direito. Então, a tentação muito grande
da era da superfície é justamente no sentido de que tentamos dar conta de milhares de coisas, tentamos viver como os polímatas, que eram pessoas dedicadas a diversas ciências. Mas lembrando que na época em que os polímatas viveram, antes deles os estudiosos clássicos, os filósofos, eles viviam em outra época em que se compreendia que as ciências se complementavam. E nos dias de hoje elas estão muito separadas. Então a literatura clássica, o conhecimento, a vida em que a gente desacelera e começa a caminhar, nos ajuda no sentido de que muitas vezes vamos evitar o acúmulo de informações que não constroem raízes e vamos optar pela literatura, pelo conhecimento, pela perseverança no caminho do conhecimento. Mas um conhecimento contextualizado com a história, com a sociedade, com o ambiente, com a maturidade que temos. Vamos adicionando, vamos construindo a pirâmide, vamos construindo a montanha do conhecimento. Mas isso muito mais no dia a dia do que simplesmente colecionando informações que não levam a lugar nenhum.